Olá, pessoas de bem! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Oprah Winfrey. Que cenário é esse? Como assim? Bom, nós vamos gravar alguns vídeos um pouquinho maiores para tentar contemplar aí os alunos que infelizmente estão precisando ficar assim em casa por conta inclusive da questão do surto aí do coronavírus, tá bom? Então nossos vídeos vão ficar um pouquinho maiores. Para quê? Para que você fique bem informado com relação a esses conteúdos tão importantes para este ano. Tudo bem? Então vamos lá. Pronomes pessoais. Nós sabemos que os pronomes pessoais, eles servem para substituir nomes dentro de um processo comunicativo. Até porque você precisa, muitas vezes, ter determinadas palavras dentro do texto e elas não podem se repetir. Então, eles são utilizados para que possa fazer este processo de coesão, tá? Dessa maneira, observe aí a tabela desses pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles são divididos em dois casos, do caso reto e do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto, que você já conhece muito bem, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, ele é utilizado principalmente com a função de sujeito da oração. Já os pronomes do caso oblíquo, divididos aí na tabela em duas partezinhas, né, eles são utilizados com a função principal de complemento, de objeto direto, de objeto indireto, certo? E aí já fica uma certa diferenciação entre o uso do pronome do caso reto e o uso do caso oblíquo. Com relação a isso do caso oblíquo, ele tem duas partes, por quê? Por que ele é subdividido? A primeira parte são chamados oblíquos átonos. Eles não vêm acompanhados de preposição. Já os de cá são chamados de tônicos. Eles precisam estar acompanhados com uma preposição, certo? A, de, com, entre, são preposições que podem aí acabar aparecendo. Dessa maneira, você já identifica uma diferença entre eles. Então, se eu dissesse assim, entregue-me, entregue-me, entregue a mim, você já usa do lado de lá. E aí, acontece com as demais situações abaixo nessa tabela. Nós temos ainda o chamado paralelismo. Quando você for utilizar um pronome desse, cuidado, quem é o sujeito da oração? Ele é de qual pessoa, certo? Se eu disser uma situação como eu me vi no espelho, olhe que eu, primeira pessoa, me vi, totalmente possível. Diferentemente de algumas situações que às vezes a gente escuta por aí, quando a pessoa diz, eu se vi, nós se vê amanhã. Olhe o problema com relação a essas construções segundo a gramática normativa. Não há esse nivelamento linguístico, certo? E aí, se você usou nós nos veremos amanhã. Olhe, nós, nos, certo? E aí você vai empregar esses pronomes de maneira bem assertiva. Atenção ao emprego do lhe. Lembre-se que este lhe é um pronome oblíquo átono, mas ele se comporta como se fosse tônico. Por quê? Ele só pode ser utilizado quando há um verbo que peça uma transitividade de um objeto indireto, certo? Então, quando você diz assim, entregaram-lhe, entregaram a você, entregaram-lhe, certo? E aí é totalmente possível fazer uso dele quando tiver essa preposiçãozinha, porque o verbo ele é transitivo e indireto. O uso do você. Como nós sabemos, você é um pronome de tratamento, indicado para dar uma certa familiaridade, por isso que normalmente aos seus responsáveis você não faz uso do termo você usa senhor, senhora, certo? Mas o você, com relação aos pronomes pessoais, o que acontece com ele? Segundo o caráter deítico, ele se parece com o tu. Por quê? Olha a tabela. O tu, o vós, é com quem se fala. Neste momento eu estou a conversar com vocês. Olhe, com quem se fala, certo? No caráter deítico. Só que, no processo de concordância, ele não vai concordar na segunda pessoa. Ele vai concordar na terceira. Por quê? Porque ele é um pronome de tratamento. Todo pronome de tratamento, obrigatoriamente, exige a presença de uma terceira pessoa. Então,
ele vai colocar, olha, Mafalda, você pegou e não pegaste. Pegou. Terceira pessoa, certo? E não segunda. Atente-se a essas situaçõezinhas. Fique ligado ainda no seguinte. Eu tenho uma situação em que o a, os, as, em alguns momentos, ele pode vir acompanhado por L, para ficar lo, lá, los, las. Quando é que isso acontece, Whitney? Isso acontece quando o verbo ele termina em R, S ou Z. Veja aqui, R, S ou Z. Exemplo, eu tenho aqui o verbo fazer. Seria fiz, certo? Termina com Z. E aí eu coloquei para substituir a palavra exercício. Você fez o exercício, Pedro? Sim, professora. Filo. Eu sei que quase a gente não faz uso desse tipo de situação, certo? Filo mesmo, dificilmente eu escuto. Mas poderia ser ou fiz, nós vamos conferir num próximo vídeo que não. Posso começar com o pronome oblíquo, uma situação de uma oração? Eu não posso, certo? Nem depois de uma pausa. Então, eu coloquei filo, poderia colocar eu, o, fiz, aí sim. Agora, filo por quê? Porque terminou em Z e como termina aí em R, S, Z, eu tenho que colocar essa letrinha L ao lado do pronomezinho oblíquo. Já em situações de nasalização, então quando o verbo termina em M, quando tem essa questão do tio, tem nasalização, então o que é que acontece? Eu vou colocar o N ao invés de colocar L. Então, o funcionário repõe a mercadoria. Repõe-na. Repõe a mercadoria. Substituir a mercadoria, que é ela, no caráter deítico, olha, de quem se fala, ela, terceira pessoa, então tenho que usar o a, os, as, como é ela, é a, e aí eu coloquei o N por conta da nasalização. Bom, espero que tenham entendido. Um grande beijo. #meus alunos.